que nós amamos, e é tão bom nós termos essa comunhão. Amém? Aleluia. Romanos 8, 26. Irmão, se eu falasse assim para você, olha, Deus tem um diamante muito raro preparado para te entregar, um diamante que é o diamante mais raro de todo o planeta. Mas para você acessar isso, você precisa assistir os últimos 3 cultos de domingo que o Bispo Lê pregou. Você assistiria? Então, oi? É verdade. Então eu quero te dizer que a gente está num processo onde o Senhor tem nos dado o entendimento desse dom, que é o dom de falar em línguas. Que sempre eu entendi e falava em línguas, mas fluía da maneira que eu compreendia. Mas de um tempo para cá, Deus tem nos dado um entendimento na palavra. E talvez, se é a primeira vez que você vai ouvir eu falando sobre isso, pode ser que fique meio, não com tanta compreensão, mas você vai entender bastante coisa hoje. Mas para ter uma plena compreensão, vá no YouTube, tem no meu canal do YouTube, Bispo Lê, e lá você pega os 3 últimos domingos, os 3 últimos cultos de domingo. Avança um pouquinho esse momento do louvor, da oferta, vai direto para a palavra. São 40 minutos, acho 45 de ministração, 3 domingos, então em 2 horas e pouquinho você maratona, e nós vamos estar na mesma página. Eu digo para você, você vai acessar esse diamante raro fazendo isso. Aliás, até a igreja que já esteve comigo aqui nesses últimos domingos, ouça de novo, desde o primeiro domingo, que foi 3 domingos atrás. Localiza para mim, Rico, depois a data, ou a data exata do primeiro que eu falei de falar em línguas, para a gente passar para eles. E aí vocês assistem, porque são estudos profundos, é um entendimento maravilhoso, e eu quero dar continuidade a isso hoje. Nós temos falado que depois da ressurreição, o advento mais poderoso que aconteceu foi a descida do Espírito Santo. Fale comigo, Pentecostes. Então, depois da ressurreição de Cristo, então ele sobe aos céus, mas depois disso, a coisa mais importante foi o Pentecostes, o derramar do Espírito. O Espírito Santo, ele é Deus, e ele está na terra, e nós amamos o Espírito Santo. Aliás, você se relaciona com Deus hoje, você vai ao Pai, Paulo fala, pelo Espírito. E o Espírito Santo deixou para a igreja, Deus deixou para a igreja, nesse dia mais importante, que depois da ressurreição foi o Pentecoste, Deus deixou uma arma, que é falar em novas línguas. Diga comigo, falar em novas línguas. E essa arma, esse dom, foi deixado à igreja. E a gente tem entendido que quando você é batizado com o Espírito, é cheio do Espírito, o falar em línguas sempre se manifesta. Falar em línguas não é o único dom de quem é batizado no Espírito, mas sempre que alguém é batizado no Espírito, o falar em línguas é essa evidência. E isso, até para quem já é convertido há muito tempo, ficou uma coisa, não digo ultrapassada, mas sem ser dada a devida importância. E se você assistir esses 3 últimos domingos, e mais aquilo que nós vamos acessar em Deus aqui hoje, a sua vida vai mudar radicalmente, irmão. Eu me converti em 96, mas eu tenho entendido isso aqui que eu estou pregando há um mês e meio para cá, e a minha vida está mudando radicalmente. Tem gente que há 2 domingos atrás saiu aqui do culto e entendeu que deveria no dia a dia falar em línguas, e uma hora no banho Deus falou para ela qual a faculdade que ela deveria fazer para a honra e glória do Senhor. Então você se prepare para receber grandes direções e revelações de Deus. E hoje eu vou falar algumas coisas profundas que a gente aprendeu diferente. Se prepare para ser chocado por Deus nessa manhã. Mas nós vamos entender algo maravilhoso que é em cima dessa passagem. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito Santo, amém? Ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. É só essa passagem, vamos ler de novo? Volta lá para mim, por favor. E da mesma maneira também o Espírito fale assim comigo, ajuda. Diga de novo, ajuda. Ele ajuda onde? As nossas
fraquezas, porque não sabemos orar da maneira certa, pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com, fale assim, gemidos inexprimíveis. Levante a sua mão na minha direção, peça para que Deus me dê graça, para que eu seja um canal para fluir o Espírito sobre a tua vida, que Deus possa me usar realmente para você ser ministrado, edificado. Pai, edifica a tua igreja. Jesus, glória a Deus pela tua presença aqui. Espírito Santo, usa todo o meu ser, em nome de Jesus. Abençoa essa transmissão online, que tudo que recebemos aqui também da mesma maneira, a mesma porção seja entregue nas casas onde estiverem assistindo, e cada filho teu nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, vem, sopra poderosamente, repreendemos a carne, o inimigo, as vozes, as dores, enfermidades, ataques, leva cativo o cativeiro, e que toda obra contrária seja amarrada em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito flua aqui, que nenhum sono, nenhuma devagação, nada tenha poder de nos roubar, mas que nós possamos sair daqui plenos da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode sentar, glória a Deus. Eu gostaria que você entendesse nessa manhã que todos os seus pecados foram imputados sobre Jesus. Eu gostaria que você entendesse nessa manhã que todos os seus pecados foram punidos no corpo do Senhor Jesus. Todos os seus pecados passados, presentes e futuros, eles foram colocados sobre o corpo de Cristo. O Senhor Jesus, na cruz, fale assim comigo, totalmente punido. Querido, Ele foi totalmente punido para que nós sejamos totalmente perdoados. A Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Mesmo quando pecamos, mesmo quando você peca, você é a justiça de Deus em Cristo, e o entendimento desta graça, desse perdão, vai te santificando. Irmão, tem como você mergulhar numa piscina com água e sair seco? Não tem como você entender a graça e continuar no pecado. A graça vai te santificar, ela vai começar a fazer que, através do entendimento do perdão, porque tem pessoas que falam, não, eu posso pecar, eu estou na graça, eu posso detonar, eu posso trair, não, a graça ela produz algo contrário, ela vai te santificando. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6 que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. Isso é profundo nós entendermos. O pecado não vai ter mais domínio sobre aquele que não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Andar debaixo da graça, andar na graça, faz com que o pecado não tenha mais poder sobre a sua vida. Veja, há muita lei misturada com graça sendo pregada nas igrejas hoje. Existe um evangelho muito misturado, e é muito importante você tomar um cuidado para que você se alimente de um evangelho e você se assegure que você está ouvindo a pregação de ministros da nova aliança, de pessoas que realmente ministrem aquilo que Jesus veio trazer. João fala que a lei foi dada por Moisés, João 1,17, mas que graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Salomão fala que feridas curam. Salomão escreveu que chagas, feridas, elas trazem cura. E sobre o corpo de Jesus, além de Ele tomar todo o teu pecado, Ele tomou toda a nossa enfermidade, todas as doenças. Diga comigo, todas as doenças. Pelas feridas de Jesus, irmãos, nós somos curados de toda enfermidade. Não há uma enfermidade que Deus pôs no seu corpo, não há uma enfermidade que Deus colocou para trabalhar algo em você. Deus não põe doença nos seus filhos, nem dores para tratarem nada. Não é assim que um pai faz. Todas as nossas enfermidades foram levadas sobre Cristo, e é o desejo de Cristo que você seja sarado de todas as enfermidades. Por quê? Porque todas as nossas doenças foram colocadas sobre o corpo de Jesus. Você entende isso? Pelas suas machucaduras somos. Salomão então fala que feridas curam. Então ele foi ferido.
Jesus tomou 39 açoites romanos. O açoite romano, ele tinha na ponta tentáculos como se fosse um polvo. Sabe um polvo, aqueles tentáculos? Na ponta tinham 9 tentáculos no açoite romano. E na ponta dos tentáculos era amarrado ponta de osso e vidro. E conforme dava na pele, e eles davam com muito ódio, porque eles odiavam Jesus. E aqueles 9 tentáculos grudavam nele. E conforme era arrancado, muitas pessoas não entendem isso profundamente, mas carne, pedaços de órgão e ossos de Jesus foram arrancados ali. Então num açoite que ele levava, o câncer era tirado. No outro, a diabetes era arrancada. E tudo o que ele passou. É por isso que Deus não quer exigir mais nenhum sacrifício teu hoje para te abençoar. Deus não vai te abençoar pelo teu jejum, Deus não vai te abençoar, você não é merecedor de Deus pelas ofertas que você entrega. Eu não sou merecedor das bênçãos de Deus por aquilo que eu faço, mas por tudo aquilo que o Filho de Deus fez por mim. Então todas as machucaduras dele me curam de todas as enfermidades, e tudo o que ele sofreu, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vamos agora para Romanos 8, se puder deixar ali para mim aquela passagem. Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ele vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas... Irmão, o que ele quer dizer aqui? A palavra fraqueza é a palavra no grego asteneia, que quer dizer enfermidades. Não é fraqueza de, estou fraca hoje. Não é fraqueza de, irmão, a carne é fraca, o espírito é forte. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Em Mateus 8, versículo 17, essa palavra asteneia no grego, que é fraqueza, é a mesma palavra que está aqui, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, vamos ler juntos: ele tomou sobre si as nossas esteneias e levou as nossas doenças. Você vai ver que 90% das vezes no Novo Testamento, que está escrito em grego, que aparece a palavra enfermidade, é asteneia. Então, quando diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças, é essa palavra, volta lá, de Romanos 8, 26. Então, o Espírito nos assiste na hora da enfermidade. É isso que está querendo dizer aqui. Essa é a raiz, exatamente como orar por essa cura. Então o Espírito te ajuda nessa oração. Você não sabe orar, você sabe assim. Quem sabe aqui que Jesus já tomou todas as tuas enfermidades? Levante a mão. Quem sabe aqui que ele se fez pobre para que você seja rico e tenha abundância? Levante a mão. Mas nós não sabemos orar direito. Nós não sabemos como pedir exatamente isso para Deus. Como que eu trago a cura de Jesus para mim? Eu não sei. Qual é a melhor maneira então? É você orar em espírito. O que é orar em espírito? É falar em novas línguas. E quando nós falamos em novas línguas, nós estamos orando em espírito. Diga, orando em espírito. Falando em novas línguas. Diga de novo, orando em espírito. Falando em novas línguas. Você não sabe orar. Eu não sei exatamente como trazer a provisão. Eu não sei exatamente como pedir para o Senhor curar essa determinada enfermidade, mas o Espírito Santo sabe tudo. Eu sei o que Jesus fez por mim, mas eu não sei como orar, mas o Espírito Santo sabe exatamente como pedir isso. Então como que eu faço? Eu falo em línguas, e quando você fala em línguas, o Espírito Santo está orando da maneira que você não sabe como, mas da maneira correta, para trazer a exata cura, provisão financeira ou libertação em qualquer área da sua vida. Você pode pedir oração para mim, você pode pedir oração para os maiores apóstolos desse país, do mundo, pastores, evangelistas, mas nenhum deles vai saber orar tão bem quanto o Espírito Santo. Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que ora através da sua vida. Amém? Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo falando a Deus da maneira certa, porque eu não sei orar como convém. Então nós entendemos aqui que a palavra fraquezas é asteneia, que são enfermidades, ataques físicos.
Eu preciso de uma cura no meu casamento. Como é que eu oro? Senhor, de que maneira eu peço? Você vai falar em línguas e o Espírito Santo vai falar da maneira certa. Agora, outra palavra, diga ajuda. Essa palavra ajuda ou nos assiste, né? Tem uma versão que fala que o Espírito nos assiste. É uma palavra bem comprida, mas tem como é que se fala? Mais compacto, né? Não é uma sílaba, uma abreviação. Obrigado, querido, aleluia. Tem uma abreviação no grego que é sun. Fala comigo, sun. O Espírito sun nas nossas fraquezas. O que é nos ajuda? Essa palavra sun no grego, ela tem um significado de trabalhar junto com você. Ela tem um significado de alguém que está ao teu lado. Então veja, presta bem atenção aqui. Não é que o Espírito Santo vai orar sozinho por você diante do Pai, não. O que o apóstolo da graça, Paulo, está dizendo aqui, é que o Espírito Santo, ele vai te assistir. Ou seja, ele vai fazer algo junto com você. É algo que você ativa, e aí o Espírito faz lado a lado com você. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando você abre a tua boca para falar em línguas, o Espírito Santo te ajuda e ele vai falar junto com você. Eu não sei você, mas eu sempre entendi que essa passagem eu não sei como orar, mas o Espírito Santo vai lá no coração de Deus e fala com Deus através das minhas situações, ainda que eu não faça nada. Não, eu quero que você entenda, e você pode confiar nessa palavra que eu estou te dizendo, e pode estudar isso profundamente. Você vai ver que esta passagem de que não sabemos orar da maneira certa, mas o Espírito assiste às nossas fraquezas, o Espírito Santo é movido, ele é ativado. Quando você começa a orar, então ele te assiste, ele ora junto com você. Fale assim: eu devo começar. Fala para alguém perto de você: você começa e o Espírito te ajuda. Aleluia, irmão, aleluia. Você está entendendo isso? Você começa, e o Espírito Santo começa, você dá o passo inicial, e ele vai orando junto com você, ele te assiste nas tuas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas ele intercede junto então conosco com gemidos. Diga gemidos. Fale de novo, gemidos. A palavra gemidos é no grego stenagmos. Fale comigo, stenagmos. Ou stenagmos, fala stenagmos. Stenagmos. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos. Stenagmos. O que é esse stenagmos? O que é esse gemido? Eu sempre achei que o Espírito Santo ficava Jesus, está torcendo para o Corinthians, olha lá. Eu sempre achei que o Espírito Santo, ele ia lá sentir dor diante de Deus. Pode até ser sim que o Espírito sinta dor, mas aqui a palavra gemidos é suspiro. É um gemido no sentido de stenagmos, é suspirar. Em Atos capítulo 7, versículo 34, Atos 7, 34, veja, queridos, é a única passagem no Novo Testamento que, além dessa de Romanos 8, aparece de novo a palavra stenagmos. Então, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ora por nós com stenagmos inexprimíveis, com gemidos, suspiros. A única vez de novo em todo o Novo Testamento que o Espírito Santo deixou a palavra stenagmos é aqui. E aonde nós estamos aqui em Atos 7, é o momento que Estevão, aquele que morreu apedrejado, ele está pregando para os irmãos de Jerusalém a respeito do dia em que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito e Deus levantou Moisés para libertá-los. Então, se você pegar aqui Atos 7, o contexto é Estevão falando que o povo ficou afligido e estava lá no Egito por 400 anos, mas que Deus então na sarça ardente levantou um libertador, o nome dele era Moisés. E no momento que Estevão, ele cita essa passagem de Moisés,
ele usa essa palavra, o Espírito Santo deixou registrada essa mesma palavra de Romanos 8, stenagmos. Então vamos ver o que Estevão fala. Ele contando que Deus apareceu para Moisés, e Deus falou na sarça: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus stenagmos, eu ouvi os seus gemidos. Então veja, querido, quando a Bíblia fala, por que Deus libertou o povo do Egito? Porque um stenagmo subiu a Deus, um suspiro, um gemido subiu a Deus. E aí, você não vai ver essa palavra stenagmo no Antigo Testamento, porque é grego, porque o Antigo Testamento é hebraico, e aqui o Novo é grego. Mas quando Estevão cita, ele não fala o aramaico ou o hebraico, ele fala o grego. E ele diz que Deus viu a aflição do seu povo que está no Egito, e ouvi seus gemidos, pode passar, e desci para livrá-los. Agora pois vem, Deus falando para Moisés e Estevão contando, porque Moisés, enviar-te-ei ao Egito. Olha que coisa maravilhosa, quando você fala em línguas, stenagmos é gemidos. Então o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e você vai ver que esse gemido inexprimível, eu vou te explicar isso agora, é falar em línguas. Você na verdade está elevando um clamor a Deus, você está invocando uma aliança. Quando você fala em novas línguas, isso é um clamor que vai te libertar de cadeias do Egito. É um clamor. O que fez Deus, por muitos anos aquele povo estava sofrendo no Egito, mas Deus fala: olha, agora eu desci para livrá-los, porque um stenagmos subiu a mim, um clamor, um suspiro, algo tocou o meu coração. Mas aí Paulo fala que não para por aí, ele fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos, ou stenagmos, ou suspiro, fale assim, inexprimíveis. Diga de novo, inexprimíveis. Essa palavra inexprimível é alaletos, no grego. E essa palavra, irmão, é muito interessante, porque, fala assim, gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, essa palavra inexprimível, o significado dela é, olha aqui para mim, não é um idioma de ensino. Gemido inexprimível, o que é gemido inexprimível? É um idioma que não é de ensino, é algo que não pode ser expressado em palavras, e no grego clássico, alaleto quer dizer segredos de amor. Então quando você fala em línguas, por que eu tenho certeza que aqui o Espírito interceder por nós é nós falarmos em línguas? É porque são gemidos, ou seja, são suspiros, você não, e é alaleto, ou seja, é algo que um idioma, quando você fala em línguas, dificilmente alguém entenda, a não ser que seja por interpretação, mas você não entende nada, porque é o significado de inexprimível, é algo que não pode ser ensinado no seu idioma, é algo que não é entendido por palavras, e é segredos de amor. Quando você está falando em línguas, você está falando segredos de amor seu com Deus, coisas que você não sabe, mas que você está falando juntamente ali com o Espírito Santo. Então, cara, esse versículo hoje para mim de Romanos 8, 26 mudou totalmente o significado, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda, ou seja, esse ajuda é fazer junto comigo, me ajuda nas minhas fraquezas, enfermidades, ataques físicos, e Ele ora por mim com gemidos, com stenagmos, com suspiros. O mesmo clamor que fez Deus ouvir o povo do Egito é o que toca no coração de Deus. Quando você fala em línguas, você clama aliança, Deus vai te libertar de todo o cativeiro, e você está falando em palavras que ninguém entende, porque é alaleto, é alguém que ninguém pode compreender, é um tipo de palavra que não tem significado, mas que são segredos de amor seu ao coração do Pai, que o Espírito Santo te move a orar. Então, o que nós precisamos de usar esse dom o dia todo, por isso que eu falei, você vai entender isso ouvindo os últimos 3 cultos de domingo. Deus tem nos ensinado que esse dom de falar em línguas não é algo apenas para o momento do culto, quando no final o pregador está muito inflamado, e aí você solta uns ripa lá para trás, e que o pregador está muito inflamado, e na hora do louvor
você solta um siricanta lá na praia, ou que num momento que eu estou muito sentindo a presença de Deus, não, sim, eu vou falar. Eu vi aqui irmãos falando na hora do louvor, alguns provavelmente vão falar na hora que a gente estiver orando aqui no final, mas eu quero desconstruir paradigmas e conceitos errados quanto a esse dom. Esse dom é para você usar no seu trabalho, no trem, no metrô, tomando banho, lavando louça, andando no seu carro. Você abre a sua boca e fala em novas línguas. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer quando você se move no dom de línguas de maneira intencional. Diga intencional. Irmão, por que eu te falo intencional? Porque você não vai ficar tomado pelo Espírito Santo e, perdi o controle, alguém sabe o que eu fiz? Não, não é isso. Você ativa, é o único dos 9 dons do Espírito que está no seu controle. Os outros dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, depende de Deus ativar na sua vida. Mas esse aqui, que é o que ativa todos os outros, você intencionalmente pratica. Escute isso, se você não abrir a boca e falar em línguas, o Espírito Santo não vai orar. Eu vim aqui dizer que em Romanos 8,26 está escrito que o Espírito não vai orar por você com gemido nenhum, se você primeiro não abrir sua boca e não falar em línguas. E isso é algo muito simples, isso é algo maravilhoso, e é uma revelação que Deus deixou para nós. Querido, eu fiquei pensando sobre isso. O dom que o diabo mais luta contra ele na igreja é esse dom. Eu conheço denominações que racharam, porque um certo líder acreditava que falar em línguas era certo e o outro que não, e isso foi o motivo já de divisão de muitas igrejas. Quantos sabem aqui que quando algo é muito importante, quando algo realmente vai fazer a diferença na vida de alguém no evangelho, o diabo se levanta contra aquilo? Levanta a mão. Não há nada que você vai ver o diabo, e quando eu falo diabo, são até líderes religiosos, que até pregam um pouco da graça misturada com lei. Quando eles ouvirem alguém como eu falando puramente da graça, a religiosidade se levanta. O diabo vai se levantar contra duas coisas: a graça verdadeira, vai colocar dúvidas no seu coração quanto à graça, e vai se levantar contra o dom de línguas. E esse dom, como é que ele se manifesta? Eu já falei sobre isso quinta, um pouquinho em casa, mas eu quero falar porque eu creio que domingo após domingo, semana após semana, Deus vai desconstruindo isso na nossa mente. Eu fiquei muito feliz na quinta-feira, eu estava indo dormir, estava no quarto me trocando, meu filho mais velho, o Christian, que está ali, entrou, e ele é mais reservado, ele é mais na dele, ele tem a vida dele com Deus, né? Cada filho tem uma personalidade, né? Ontem, não lembro quem, alguém me perguntou, como é que é o Christian orando, né? E aí eu fiz, ele está lá e tal, o Estevão já... Os dois estão no Senhor com a mesma intensidade, cada um do seu jeito, né? Eu me lembro uma foto que tiraram do TT assim orando e tal, e o Christian atrás assim, ó. E aí alguém me falou: bispo, enquanto alguns oram, outros vigiam. Mas eu fiquei muito feliz, porque ele falou, pá, e ele é mais reservado, é a personalidade dele, e é lindo o jeito dele, a maneira que Deus, e assim pode ser com você. Às vezes você vê um irmão muito avivado, e você vai falar, nossa, olha como aquele irmão. Não, você é tão filho, tão merecedor do dom quanto aquele, ainda que você seja mais quietinho, mais reservado. E na quinta-feira, para você que não foi em casa, na hora que chegou o mover, que todo mundo ia falar em línguas, eu chamei quem não falava, eu falei uma frase, eu falei assim, ó, fica em paz. Se você quiser sentar, senta. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Porque eu vou te dizer que eu descobri que no dia de Pentecoste, os apóstolos, o cenáculo, eles não estavam de pé, eles estavam sentados. Esses dias falaram para o meu filho, numa determinada igreja, fica de pé, vocês estão orando, você está sentado. É irreverência. Ele falou, não é que eu estou com dor no joelho. O Espírito Santo te cura, fica de pé. Porque se você não ficar de pé, é irreverência. Meu querido, eu quero lançar uma polêmica aqui.
Se você quiser trazer um colchão e assistir o próximo culto deitado no sofá aqui, com o seu travesseiro, venha, porque na Lion você pode ficar pendurado como um morcego de cabeça para baixo, ali nesse telhado. Você pode sentar escorado naquele vidro, você pode sentar no chão e assistir, você pode vir um dia aqui e falar, nossa, hoje eu vou assistir o culto assim, e está tudo bem, eu estou aqui. E você pode ficar sentado, porque Deus, Ele não está no seu estereótipo, na maneira se você está de pé ou se você está sentado. Aliás, o Pentecoste aconteceu quando eles estavam sentados. E aí meu filho entrou no quarto, isso foi muito significante para mim. Ele falou, pai, eu já tinha falado em línguas, uma vez, mas foi muito, né? O Christian. O Estevão não, irmão, se ele começar a falar em línguas agora na minha casa, você vai escutar aqui, o condomínio inteiro ouve. É verdade. Você passa na frente de casa, se ele estiver falando em línguas, tomando banho, você vai ver todo mundo ouvir, mas não quer dizer que um é melhor que o outro. Você entende o que eu estou falando? Cada um tem o seu jeito. Mas aí o Christian falou, pai, eu achei que esse culto eu ia brisar, eu achei que ia ser, como é que você falou? Que ia ficar mongando, né, irmão? É línguas espirituais isso, mongar, tem alguns termos que eles usam que é do dom de línguas, revoada, da marcha, tof, enfim. Mas aí ele falou, pai, foi tremendo. Primeiro que eu tenho uma birra com quem me manda ficar de pé, e você, pai, falou que a gente podia sentar. E foi bonitinho, na hora que eu comecei a orar mesmo, eu vi ele sentado, ele agachou, pôs a cabeça entre os joelhos assim, e ele falou, foi maravilhoso, eu falei em línguas, eu senti o Espírito, e esse dom fluiu muito na minha vida. Então, querido, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não vai te forçar. Fala em língua, você tem que falar não. O Espírito Santo, ele é um Espírito de Jesus, e Jesus é muito querido, muito amável, ele é todo educado, ele não é alguém que chega metendo o pé na porta, então ele não te força. Segundo, para falar em língua, você não vai perder o sentido. Você não precisa gritar, viu, querido? Quero ensinar você que aprendeu que tem que gritar. Você não precisa disso. Quando você grita, não é o Espírito Santo, é você. É você. Mas tudo bem também se você quiser. Quantas vezes eu orando já... Esses dias eu fui ficar 3 dias com Deus no meio do mato aí, e se alguém conseguiu me ouvir, realmente achou que eu tinha fugido do Pinel. Porque eu gritei mesmo. Mas não é que eu preciso gritar, eu posso falar bem baixinho, ou eu posso gritar. Aliás, eu posso parar quando eu quiser. E eu posso continuar falando em português. Eu posso falar em novas línguas em qualquer momento. Acabei de falar e parei. Eu paro quando eu quero, eu começo quando eu quero. Nós precisamos desconstruir esses rótulos que foram colocados, porque aí parece que fica muito difícil, né? Parece que falar em línguas é para uma casta especial, é para aquela galera que é monge, que está na montanha, que é muito santo, que se separa, que não peca. Ai, o santo. Eu li na palavra, quinta-feira, na minha célula, que pessoas que receberam Jesus, que nem pediram perdão dos pecados, está na Bíblia, em Atos 10, começaram a falar em novas línguas. Não depende da sua santificação. Agora estou jejuando há 50 dias. Meu Deus, eu só leio a Bíblia, não vejo televisão. Então agora, não, você pode estar passando às vezes pelo momento aos teus olhos do teu pior pecado, eu quero te dizer. E o Espírito Santo pode te usar, e você pode falar em novas línguas. Talvez você se sinta indigno, porque você... aos teus olhos tem pecados por isso e aquilo, e você se sente culpado. É a sua mente que está travando, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo já resolveu a questão do seu pecado quando Jesus morreu na cruz. Então nenhum pecado seu pode te impedir de falar em novas línguas. A única condição para alguém ter esse dom, diga assim comigo, é receber Jesus. Se você recebeu Jesus, se Jesus é teu Senhor e teu Salvador, e você ama Jesus, e você deu sua vida para Ele, diga assim, esse dom é meu. Não depende, irmão, da escolha de Deus. Não, Deus vai... aquela galera ali, os pastores, alguém como o bispo, não, que se separou para Deus. Não. É para todas as pessoas, de todas as idades, em todos os momentos. Você começa quando você quer. Na verdade, o falar em línguas está muito mais na liberação
das crenças da sua mente do que efetivamente Deus querer. Deus já quer, olha para mim, Deus quer, está sobre você. Ele quer te ajudar a viver isso. A maior ajuda de Deus para você falar em línguas não é colocar algo poderoso sobre a tua vida, mas é você entender que é para você. Não, mas eu sou muito tradicional, eu já sou mais velho, eu já tenho... É para você. Atos 2:11. Atos capítulo 2:11. E Cretenses, isso foi o dia do Pentecoste, amém? Quem está comigo aí, irmão? Quem está aprendendo aqui hoje, que nem eu? Quem está feliz de receber esses aprendizados, dá uma salva de palmas para Jesus. Aí em casa, aplaude também, você na live online. Ei! Aqui é o dia do Pentecostes. Eles começaram a falar em novas. E aí, cretenses e árabes, eles falaram: todos nós estamos ouvindo na nossa própria língua, uau, falar das grandezas de Deus. Veja, quando eles começaram a falar em novas línguas, o cenáculo, aquele barulho, como era Pentecoste, tinham pessoas de todas as nações, e quem ouvia, quem era do Brasil, começou a ouvir falar português. Quem era da Itália, começou a ouvir eles falar em italiano. Mas olha aqui para mim, o detalhe está nessa palavra, grandeza. O que eles começaram? Os caras falando em língua, Pedro e os apóstolos. E o que o povão que estava ouvindo, eles entendiam na língua deles? Diga comigo, grandezas de Deus. Fale comigo, grandezas de Deus. Irmão, quando você fala em novas línguas, você começa a falar das grandezas de Deus. E agora eu quero explicar algo maravilhoso para você, e que eu vou precisar de um pouco mais de força aí do tico do teco, do nosso cérebro, para a gente acessar esse entendimento. Olha para mim. Aqui é a lei, é o Monte Sinai, e foi o dia que Moisés recebeu a lei, lá em Êxodo no capítulo 20. E aqui é o Pentecoste. O Pentecoste foi dado no Monte Sião, o derramar do Espírito. De novo, aqui é a lei, o dia que em Êxodo, no capítulo 20, Moisés recebeu a lei de Deus. Ele recebeu no Monte Sinai. Diga Sinai. Diga Sinai é a lei. Diga Moisés é a lei. E desse lado é o dia de Pentecostes, no dia do derramar do Espírito. Fala Pentecostes. Se você pegar um judeu agora e falar para ele quando foi o primeiro Pentecoste, até um judeu messiânico que crê em Cristo, ele vai te dizer assim, o primeiro Pentecoste foi quando Deus deu para Moisés a lei. Ele não vai te dizer que o primeiro Pentecoste veio no derramar do Espírito. Isso é muito profundo. Mas veja, está preparado? Você está preparado? Eu estou fazendo uma pergunta. Êxodo 12, eles iam sair do Egito. Páscoa. O que passaram na porta da casa do povo hebreu? De o quê? De Páscoa. Agora eu estou antes desse dia que caiu a lei aqui, o Pentecostes. Eu estou na Páscoa, Êxodo 12. Êxodo 12, eu estou fora aqui, né? Estou. Tá esse negócio aqui, será que não está transmitindo? Tá, glória a Deus. Aqui, Monte Sinai, Êxodo 20, Deus vai dar a lei. Mas um pouquinho antes, em Êxodo 12, um cordeiro. Eles iam sair do Egito. Um cordeiro tinha que morrer. O sangue, escute aqui, o sangue seria passado nas portas e eles viveriam uma libertação. Escute. No dia que eles saem do Egito, ou melhor, no dia que o cordeiro morreu e o sangue foi passado nas portas, 50 dias depois Deus dá a lei no Monte Sinai. 50 é Pentecoste. Então o cordeiro morre na Páscoa, e depois, aí eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho. 50 dias depois, o que acontece? Moisés sobe no Sinai e Deus dá a lei. E quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram no pé do monte, porque a lei mata.
Veja, 3.000 pessoas morrem. E esse foi o primeiro 50 dias depois daqueles cordeiros morrer e o sangue ser passado em Êxodo 12, o sangue na porta, eles saíram. Depois de 50 dias, primeiro Pentecostes, vem a lei e 3.000 morrem. Agora vem para cá. Agora nós já estamos 1.500 anos para frente. Um outro cordeiro morre, chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascal. Um outro sangue é derramado, não mais de vários cordeiros pelo povo no Egito, mas do santo, do Filho de Deus, do único cordeiro, e não mais por quem morava no Egito, mas pela humanidade inteira, que já nasceu e que ainda nascerá até o fim. Quando esse cordeiro morre também, exatamente 50 dias depois, no dia de Pentecostes, agora vem, aquele era o Pentecoste da lei, mas agora se manifesta o Pentecoste da graça. Qual é o Pentecoste da graça? O derramar do... Se aqui foi o derramar da... Aqui agora o novo Pentecoste é o derramar do... Quem sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo caiu em Pentecoste no Monte Sião, e ele encheu a vida de Pedro? 3.000 pessoas viveram e foram batizadas. Quando vem o primeiro Pentecoste e a lei, 3.000 morrem. Mas agora, na graça, quando vem o verdadeiro e único e eterno Pentecoste, o derramar do Espírito, Pedro prega e 3.000 são batizados e passam a ter vida. O que isso significa? Cara, se você entender isso agora, se você entender isso que eu vou te falar agora, a sua vida cristã foi compreendida na plenitude. O que eu estou pregando aqui você raramente vai ouvir. Veja, se você entender o que eu te falar agora, nunca mais tua vida vai ser a mesma. Tudo o que a lei foi no Antigo Testamento, o Espírito é agora no Novo. Eles tinham que obedecer os mandamentos da lei, sim ou não? Agora você obedece ao Espírito. Não tem mais uma palavra. Sim, tem a Bíblia, eu creio nela de Gênesis ao Apocalipse, mas não são mais mandamentos, são direções. Não são mais obrigações que eu tenho que cumprir para ser abençoado. É um relacionamento vivo, diário com Deus, que me dá direções, e Deus me fala: ligue para tal pessoa, fale com tal irmão, semeie na vida do outro. E isso é o Pentecoste, isso é a direção de Deus sobre a tua vida agora. Toda a lei que os judeus queriam seguir, e que a lei falava sobre eles, né? Não matarás, não furtarás, diga, é sobre o homem. Não é, irmãos? A lei era tudo sobre nós. Mas olha que loucura, quando vem o Espírito, e eles começam a falar em novas línguas, eles não falam mais sobre eles, eles ouvem falar, os caras lá, sobre as grandezas de Deus. Porque quando você fala em línguas, não é mais sobre você, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Cordeiro, é tudo sobre a obra dele, é tudo o que ele fez na tua vida, é tudo aquilo que ele realizou e sofreu. E agora o que você tem que fazer? Receber e se relacionar. Evangelho não é o seu sacrifício para gerar bênçãos de Deus na sua vida. Evangelho é o único sacrifício de Cristo, e a sua parte é só: eu recebo, eu acredito, eu tenho fé, eu te amo, eu tenho vida com você, eu me relaciono com você, Espírito Santo, todo dia, eu falo em línguas e eu recebo tudo o que somente Ele conquistou na cruz. Deus não vai te abençoar pelo quanto você ora, Deus não vai te abençoar pelo quanto você jejua. Deus já te abençoou pela morte de Jesus Cristo na cruz. E agora, toda oração, todo jejum, toda oferta, tudo que eu possa ou não fazer, é apenas porque eu quero ter relacionamento, mas não para ser merecedor de nada, mas porque eu já mereço, pelo único e verdadeiro sacrifício. O Pentecoste é o derramar do Espírito Santo, que nos dá acesso a um novo relacionamento. Eu não preciso mais cumprir lei nenhuma. Diga assim: agora não é cumprir mais lei, é andar no Espírito. O que a lei era no Antigo Testamento, e tudo que eles tinham que obedecer, agora o Espírito é na nova aliança da graça. Eu não tenho mais que cumprir nada, eu preciso me relacionar, e a minha obediência é em amor, não é mais para ter bênção nenhuma, porque para ter bênção um só obedeceu, e obedeceu tudo, e eu tenho acesso a tudo em nome de Jesus. Eu estou com vontade de pegar isso aqui, atirar naquele vidro, eu quero quebrar isso aqui tudo agora, eu quero arrancar essas cadeiras e jogar pelo teto, eu estou com vontade de gritar muito alto. Aleluia!
Aleluia! Glória a Deus! Então, quando você ora em línguas, você ora sobre aquilo que você não entende. É ou não é, irmão? Orabacare yalamasha karalabasoyere halamas. Shekantahaya yaralabasoyere. Eu não sei sobre o que eu estou orando, mas é bom que você não saiba sobre o que você está orando. Digamos que você é uma mãe ou um pai, e você começa, você está lá lavando louça ou lavando seu carro, e você está lá, lavando seu carro, lavando sua louça, mas você não sabe, mas o Espírito Santo está orando, porque o teu filho, naquele momento que ele está na escola, e você falando em línguas, lavando louça ou lavando o carro ou trabalhando, o teu filho ia ser atropelado por um taxista, e talvez ele seria levado a óbito. É bom que você não saiba pelo que você está orando, mas quando você ora em línguas, você ora por um futuro que você não conhece, mas ativa um futuro de bênçãos que você não conhece. E você está orando em línguas, e você não sabe, o teu filho vai morrer atropelado, mas você está orando em línguas. Enquanto você ora, o anjo dá um tapa na cara do taxista, ele não percebe, ele desvia, o seu filho desvia, chega em casa, você não sabe de nada, nem teu filho, e aí você pergunta, filho, está tudo bem? Ele fala assim, mãe, foi um dia normal. Foi normal nada, foi o maior livramento que veio. Você não sabia porquê, mas você estava orando em línguas pelo que você não sabe, e Deus te deu milhões de livramentos. Então, o apóstolo Paulo fala que nós vamos orar com entendimento, que nem nós estamos orando, Senhor, vem, abençoa, faz, cura, liberta. Mas também nós vamos orar em línguas. Olha que lindo isso aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Dou graças ao meu Deus. Por que, Paulo? Por que você dá graça a Deus, Paulo? Ou apóstolo Paulo, por que você está dando graças ao teu Deus? Por que você é tão grato, apóstolo Paulo? Ele fala, porque falo mais em línguas do que vós todos. Apóstolo Paulo, ele foi o homem considerado com a mente mais brilhante. Não tem discussão de que ele foi o maior apóstolo. Não tem discussão, olha aqui, que ele entendeu mais sobre Jesus do que aqueles que andaram fisicamente com Jesus, mas ele não. Ele entendeu mais do evangelho do que todos. Aliás, ele chama de meu evangelho. Ele fala, esse meu evangelho que eu recebi, não de homens, mas por revelação de Cristo. Esse cara, que é o apóstolo da graça, não sou eu que prego sobre a graça foi dada a esse homem aqui, ao apóstolo Paulo. E esse apóstolo, ele fala, eu estou muito grato, eu estou muito feliz, e eu dou graças ao meu Deus. Por que, Paulo? Porque eu falo mais em línguas do que vós todos. Paulo fazia café, ele estava orando em línguas, ele subia no jumento, ele estava orando em línguas, ele andava pelas ruas de Tarso, talvez baixinho ou na mente, e ele estava falando em línguas, e ativando o Espírito Santo, ele dava graças, pois falava em línguas. E ele fala isso nessa igreja de Corinto. Por quê, irmãos? Porque em Corinto, ele só falava em línguas na igreja para impressionar um ou outro, porque tipo assim, eu recebi, você não, rabacai, aqui, você não, fala, lá vai. Eles queriam se mostrar, e Paulo vem e fala, isso é muito poderoso, você tem uma metralhadora do céu, você não pode sair, não, vocês estão usando só na igreja, mas esse dom é para usar em casa, na vida pessoal. Fale comigo, em casa, na vida pessoal, diga de novo, em casa, na vida pessoal. O apóstolo Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas o dia todo. Deus vai mudar a sua vida e liberar maravilhas, coisas sobrenaturais vão acontecer, quando você começar diariamente, e é tão simples, quanto eu acabei de fazer algumas vezes aqui, e você abre a sua boca, e fala 5 minutos, e fala 10, e fala meia hora. A bispa me falou, sexta-feira, orei 30 minutos em línguas por você. Olha que coisa linda, foi a primeira vez na história, que a minha esposa me falou que orou em línguas 30 minutos por mim, não teve outra vez, porque Deus está nos dando nessa igreja esse entendimento, porque Deus está te entregando esse revestimento de poder, você vai contemplar milagres, amém mesmo? Aleluia, diga assim, é para mim, é todo dia, diga assim, eu vou contemplar milagres. Caraca, irmão, tinha tanta coisa para falar, mas o tempo não me deixa mais. Então, para encerrar, eu quero te dizer, vamos lá,
Eu comecei falando que todos os nossos pecados e enfermidades foram colocadas sobre Ele, nós somos totalmente curados, Ele quer nos curar. E todos os nossos pecados futuros, todos foram levados sobre Cristo. Fraqueza é a palavra enfermidade, asteneia. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O que é ajuda? Ele vai lá e ora por mim? Não. Essa palavra ajuda no grego, ela é a palavra sum ou assiste, que é fazer algo junto comigo. Então eu falo em línguas, o Espírito Santo vai e ele intercede pelas situações da minha vida com estenagmos, com gemidos inexprimíveis. E esse gemido é a mesma coisa que o povo de Deus clamou no Egito, que fez Deus ouvir e libertá-los, porque quando você fala em línguas, você clama a aliança. Falei que são gemidos inexprimíveis. Esse inexprimível é uma língua que você não consegue expressar, não é língua de ensino, mas é, no grego clássico, segredos de amor que você troca com Deus. Falei que não se manifesta do teu jeito, na tua força, não é para uma casta especial, mas é para todos nós. Falei do primeiro Pentecoste, que foi a lei, depois de 50 dias de Êxodo 12, que a Páscoa veio e o Cordeiro lá morreu, passou o sangue. E falei que agora tudo que a lei era no Antigo Testamento, o Espírito é no Novo. É muita informação, né, irmão? O Espírito é no Novo. E agora eu não preciso mais seguir a lei, mas eu ando no Espírito. Então, quando a lei foi dada, 3.000 morreram. Quando veio o Espírito, e a principal manifestação de quando veio o Espírito foi falar em línguas. Pedro pregou e agora não mais 3.000 morreram, mas 3.000 viveram. Falei que o apóstolo mais top das galáxias, ele diz: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas o dia inteiro, mais do que todos vós. Falei que quando você fizer isso, você vai começar a contemplar milagres. E quero encerrar dizendo, escute aqui, o que é pecado? Ai, Bíblia, é amartano, errar o alvo. Pecado é perder a glória de Deus. Você vai ler agora alguns versículos comigo e aí a gente vai encerrar. Mas que pecado é quando você carece da glória de Deus. Estão comigo aí? Quem está comigo aí? Quem está comigo dá uma palma só. Quem está comigo dá 2, dá 3, dá várias para Jesus. Irmão, diga assim: pecado é perder a glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos, perderam, carecem agora da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e agora estão destituídos, carecem, perderam o que o homem perdeu por causa do pecado? Veja aqui, agora vamos voltar aqui para o Éden. O que Adão tinha de Deus? Ele peca com Eva, e o que ele perde? Porque todos pecaram e perderam Isaías 43, 7 vai dizer: e a todos que são, aqui é Deus falando, chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, eu os formei, os fiz. Então Deus me criou, te criou para a sua. Adão desfrutava mas o pecado tirou a glória. Agora pergunta assim para mim, fala: bispo, como a glória de Deus é restaurada na minha vida? Como, irmão? Se todos pecaram e agora carecem, porque pecar é perder a glória, como que eu restauro a glória sobre mim? Como é que essa glória é restaurada? Agora eu preciso assim que você ponha toda a força do seu cérebro nessas duas passagens que nós vamos ler. Eu vou ler agora uma passagem no Novo Testamento que ela cita o Velho. Alguém vai falar algo aqui no Novo, já vou ler, do Velho. E nós vamos ler no Novo, e nós vamos ler o que ele falou no Novo no Velho. Vamos lá? Atos 2, 25. Porque dele, disse Davi, isso é Pedro falando no dia do Pentecostes, Atos 2. Pedro fica doidão, cheio de espírito, começa a falar em língua, e agora ele começa a falar na língua dele mesmo. Porque dele, quem? De Cristo, disse quem? Davi. O que Davi falava? Ai, aleluia. Eu sempre via diante de mim o Senhor. Lembra, Nicole? Porque está à minha direita. Lembra do que eu te falei? Eu sempre via diante de mim o Senhor, porque Ele estava à minha. Para que eu não seja comovido. Pode passar.
Por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Vamos voltar no 25? Pedro citando Davi. Quem que Pedro está citando aqui no Pentecoste? E ele fala o quê? Que Davi declarou: eu sempre via diante de mim, aleluia, o Senhor. Porque Ele está sempre à minha direita. Fala isso, Ele está sempre. Faça assim, diga: Ele está sempre à minha direita. Para que não seja comovido, vai. Por isso, se alegrou meu coração. De quem? De Davi, aqui é Davi falando. E a minha língua exultou, e ainda a minha carne é de repousar em esperança. Segura aqui. Pedro está citando algo que Davi... Vamos ver o que Davi falou? Salmo 16, 9. O que Davi falou? Portanto, está alegre em meu coração, e se regozija minha glória. Nem precisa ler o resto. Aqui Davi fala: está alegre meu coração e se regozija a minha. Mas volta em Atos 2, 26. Antes. Se regozija a minha glória. Aonde ali está a glória, aqui está a língua. Se regozija a minha glória, minha língua exultou. Por isso se regozija a minha glória, minha língua exultou. Por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou. Vai em Salmo 16, 9. Por isso está alegre meu coração e se regozija a minha glória. Espera aí, bispo, é se regozija a minha glória ou é a minha língua exultou? Na verdade, quando o Espírito Santo traz agora sobre Pedro o entendimento, Pedro fala: a glória é a língua. Porque Davi falou: a minha glória se regozija a minha glória. Mas Pedro diz de Davi, vai lá, volta em Atos 2, 26. A minha língua exultou. Para ficar mais fácil, vou pôr uma foto para você aqui. Põe a primeira foto para mim. Eu vou pôr esse versículo um em cima do outro. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque vai ficar um pouco distante. E eu vou encerrar com esse entendimento. Por isso se alegrou meu coração e minha língua. Isso aqui é é Pedro falando de Davi. Agora Davi falando: se regozija minha glória, minha língua exultou, se regozija a minha glória. Tem até uma foto a mais que eu coloquei em inglês para você, para quem lê inglês. Está aqui. Aqui em Atos ele vai dizer my tongue, que é língua. Em Salmo é minha glória. Então, a glória de Deus, tudo isso aqui é para você entender essa frase que eu vou falar agora. A chave para restaurar a glória de Deus é você falar em línguas. Tudo isso que eu tentei explicar, eu levei um tempo para entender também, e depois você pode assistir essa pregação mais vezes. Mas veja, falar em línguas restaura a condição da glória de Deus que nós perdemos por causa do pecado. A chave para a glória de Deus é a minha língua. Diga assim comigo: a restauração da glória que o homem perdeu no Éden pelo pecado é o falar em línguas. Irmão, acredite no que eu vou te dizer agora. Sua língua e a glória de Deus estão interligadas. Sua língua, o falar em línguas e a glória de Deus. Depois você vai na tua casa e pega esses dois versículos e estuda. E você vai ver que Davi fala: a minha glória exultou. Mas Pedro diz: minha língua. Porque o falar em línguas vai restaurar a glória de Deus. E quando você está na dimensão da glória, você tem mais paz, mais tranquilidade, você perdoa, você é calmo, você vê a bênção de Deus, você se torna uma pessoa com saúde. A glória de Deus é restaurada nas nossas vidas pelo falar em línguas. Por isso que Paulo fala que o que fala em línguas edifica a si próprio. Essa palavra edificar no grego é construir uma casa. Você é casa. Quando você fala em línguas, você está construindo toda a sua casa, toda a sua vida. Corpo, alma e espírito. A glória de Deus vai sendo restaurada na sua vida. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus.